Se hoje em dia uma IA já pode copiar sua voz, será que em futuro próximo não vai poder copiar sua consciência? Mas talvez uma pergunta ainda mais profunda esteja surgindo agora, com o avanço da inteligência artificial e da tecnologia. Se um dia conseguirmos copiar todas as memórias, pensamentos e características de uma pessoa, essa pessoa realmente voltou à vida? Ou criamos apenas uma réplica perfeita? Essa é a pergunta que o filme Cópias de Volta à Vida, conhecido originalmente como Réplicas, tenta explorar. Lançado em 2018, o filme conta a história de William Foster, um cientista brilhante que trabalha em uma área que durante muito tempo parecia impossível: a transferência da mente humana para um corpo artificial. Para muitos, isso parece apenas ficção científica. Mas olhando para o mundo atual, onde inteligências artificiais já conseguem imitar vozes, rostos, textos e comportamentos humanos, a ideia central do filme se tornou muito mais próxima das discussões que a humanidade começa a enfrentar. Porque talvez a pergunta mais importante não seja se podemos criar uma cópia de uma pessoa. A pergunta é: quando essa cópia existir, ela terá uma consciência própria ou será apenas uma imitação extremamente avançada? No início do filme, conhecemos William, um neurocientista que dedica sua vida a estudar uma das maiores fronteiras da ciência: como funciona a mente humana. Ele acredita que, se conseguirmos compreender completamente o cérebro, talvez seja possível preservar aquilo que chamamos de consciência. E aqui surge um ponto extremamente interessante. Durante muito tempo, cientistas acreditavam que o cérebro era apenas uma espécie de máquina biológica, um órgão responsável por processar informações. Mas quanto mais estudamos a mente humana, mais percebemos que existe uma complexidade gigantesca por trás dos nossos pensamentos, emoções e da nossa percepção de existir. Hoje a ciência já consegue observar áreas do cérebro relacionadas à memória, linguagem, emoções e movimentos. Tecnologias de imagem cerebral permitem acompanhar a atividade de diferentes regiões enquanto uma pessoa pensa, lembra ou toma decisões. Pesquisas com interfaces cérebro-computador já conseguiram permitir que pessoas controlem dispositivos usando apenas sinais cerebrais. Mas existe uma diferença enorme entre ler sinais do cérebro e copiar uma consciência. E essa diferença é justamente onde o filme começa sua grande discussão. A vida de William muda completamente quando ele sofre um acidente devastador. Em poucos segundos, ele perde aquilo que mais ama: sua esposa e seus 3 filhos. Essa cena não existe apenas para criar emoção, ela estabelece o verdadeiro motor da história. Até aquele momento, William pesquisava a transferência da mente como um cientista. Depois do acidente, ele passa a agir como um homem consumido pelo luto. E isso muda completamente suas decisões. Ao longo da história da humanidade, o medo da morte sempre impulsionou algumas das maiores buscas do conhecimento humano. Foi esse medo que alimentou antigas lendas sobre a fonte da juventude, pesquisas sobre criogenia, estudos sobre prolongamento da vida e, mais recentemente, debates sobre imortalidade digital. Existe inclusive um campo chamado transhumanismo, que defende o uso da tecnologia para ampliar as capacidades humanas e futuramente talvez até superar limitações biológicas. Ainda estamos muito distantes disso, mas a pergunta permanece viva. Será que a morte é realmente um destino inevitável? Ou apenas um problema que ainda não aprendemos a resolver? Desesperado, William toma uma decisão que qualquer cientista racional consideraria impossível. Ele rouba os equipamentos e corpos sintéticos do laboratório, leva para sua casa e convence seu colega Ed Whittle a ajudá-lo em um experimento proibido. A ideia é simples apenas na aparência: clonar novos corpos e transferir para eles todas as memórias armazenadas no cérebro das vítimas antes que seja tarde demais. É justamente nesse momento que o filme começa a brincar com um dos maiores equívocos que costumamos cometer. Muitas pessoas acreditam que memória e consciência são exatamente a mesma coisa. Mas a neurociência sugere algo muito mais complexo. Suas memórias ajudam a formar sua identidade, mas elas não explicam completamente por que você sente que existe. Afinal, pessoas podem perder grande parte de suas lembranças por doenças ou acidentes e, ainda assim, continuam experimentando o mundo como um eu. Isso significa que memória e consciência caminham juntas, mas talvez não sejam a mesma coisa.
Enquanto inicia o processo de clonagem, vemos enormes cápsulas onde novos corpos começam a se desenvolver artificialmente. Hoje, isso continua sendo ficção. A clonagem humana reprodutiva é proibida em praticamente todo o mundo, e não existe qualquer evidência científica de que seja possível produzir, em poucos dias, um corpo humano adulto como acontece no filme. Mas o conceito de clonagem não surgiu do nada. Em 1996, a ovelha Dolly mostrou ao mundo que era possível clonar um mamífero a partir de uma célula adulta. Desde então, diversos animais foram clonados em pesquisas científicas. O filme apenas leva essa ideia a um extremo que ainda pertence à ficção. Enquanto os corpos são preparados, William enfrenta outro desafio. Ele precisa copiar as informações neurais armazenadas no cérebro de cada membro da família. E é aqui que o roteiro toca em um tema que ficou muito mais atual nos últimos anos. Hoje, as inteligências artificiais conseguem aprender padrões impressionantes sobre uma pessoa. Elas podem analisar milhares de mensagens, gravações de voz, vídeos e textos para reproduzir seu jeito de falar, suas expressões favoritas e até certos aspectos da sua personalidade. Em outras palavras, já conseguimos ensinar uma máquina a parecer muito com alguém. Mas parecer é muito diferente de ser. Imagine que uma inteligência artificial fosse treinada durante anos com absolutamente tudo o que você já escreveu, falou ou gravou. Ela responderia exatamente como você responderia. Contaria suas histórias, conheceria seus amigos, lembraria da sua infância. Quem conversasse com ela poderia acreditar que está falando com você. Mas eu volto à pergunta inicial. Essa inteligência artificial seria você ou apenas uma imitação extremamente convincente? Essa questão não é apenas filosófica. Ela já começou a aparecer na vida real. Hoje existem empresas criando avatares digitais de pessoas falecidas, utilizando mensagens antigas, vídeos, gravações e registros públicos para simular conversas com familiares. Essas tecnologias despertam fascínio, mas também levantam profundas questões éticas. Afinal, conversar com uma reconstrução digital ajuda no processo de luto ou torna ainda mais difícil aceitar a perda? No filme, William acredita que encontrou a resposta. Se conseguir restaurar todas as memórias da família em novos corpos geneticamente idênticos, tudo poderá voltar ao normal. Mas existe um problema inesperado. O laboratório possui recursos suficientes para produzir apenas 3 clones. Sua família era composta por 4 pessoas. De repente, a maior decisão de sua vida deixa de ser científica e passa a ser moral. Quem deve voltar e quem deve permanecer morto? Essa talvez seja a cena mais perturbadora do filme inteiro, porque não existe resposta correta. Qualquer escolha significa condenar alguém ao esquecimento. Depois de um silêncio angustiante, William toma sua decisão. Uma de suas filhas simplesmente não poderá ser trazida de volta. Mas o que ele faz em seguida é ainda mais assustador, porque ele percebe que, se sua esposa e seus outros filhos retornarem lembrando da menina, jamais aceitarão essa ausência. Então ele toma uma atitude extrema, decide apagar completamente todas as lembranças relacionadas à filha que ficou para trás. William acredita que apagando aquelas lembranças sua família poderá recomeçar. Os clones despertam acreditando que sobreviveram ao acidente. Para eles, a viagem nunca terminou de forma trágica. As últimas recordações são exatamente as anteriores à colisão. Em poucos instantes, voltam a caminhar, conversar, sorrir e agir como se nada tivesse acontecido. É justamente aqui que surge uma das cenas mais inquietantes do filme. Para William, tudo parece um sucesso absoluto. Os corpos são novos, as memórias foram restauradas e as pessoas que ele ama estão novamente ao seu lado. Mas será que elas realmente voltaram? Essa é uma pergunta que atravessa séculos de filosofia. Imagine que fosse possível construir uma cópia perfeita de você. Ela teria todas as suas memórias, conheceria cada detalhe da sua infância, lembraria dos seus amigos, dos seus medos e até das conversas que você teve ontem. Essa cópia acordaria convencida de que sempre foi você. Mas enquanto ela desperta, o original continua existindo. Quem seria a verdadeira pessoa? Esse dilema é conhecido em diferentes experimentos mentais da filosofia, como o paradoxo do teletransporte e o navio de Teseu.
Ambos fazem a mesma pergunta sob perspectivas diferentes. Quando substituímos todas as partes de algo, ele continua sendo o mesmo ou se transforma em outra coisa? O filme não menciona essas teorias diretamente, mas toda a história gira em torno delas. Nos primeiros dias, tudo parece funcionar perfeitamente. A esposa conversa normalmente, os filhos brincam, riem e retomam a rotina. William começa a acreditar que venceu a morte. Pela primeira vez, ele imagina que conseguiu realizar aquilo que parecia impossível. Mas então pequenos detalhes começam a surgir. Sua esposa percebe uma sensação estranha. Existe um vazio que ela não consegue explicar. É como se alguma coisa estivesse faltando, mesmo sem conseguir identificar exatamente o que. Os filhos também demonstram pequenos momentos de confusão, como se determinadas lembranças estivessem incompletas. Esse detalhe é extremamente interessante porque nosso cérebro não funciona como um computador. Memórias não ficam armazenadas em uma única região esperando para serem acessadas. Elas são reconstruídas constantemente. Cada vez que lembramos de um acontecimento, nosso cérebro recria aquela experiência utilizando diversas áreas ao mesmo tempo. Por isso, lembranças podem mudar com o passar do tempo, podem ser influenciadas por emoções e até incorporar informações que nunca aconteceram. A neurociência já demonstrou que falsas memórias são muito mais comuns do que imaginamos. Em alguns experimentos, pesquisadores conseguiram fazer voluntários acreditarem em acontecimentos que jamais fizeram parte de suas vidas. Isso mostra que nossa memória é extremamente poderosa, mas também incrivelmente maleável. No filme, porém, William vai muito além. Ele não altera apenas uma lembrança específica. Ele remove completamente a existência de uma pessoa da história daquela família. É como se uma vida inteira tivesse sido apagada. Mas será que apagar uma memória também apaga as emoções ligadas a ela? O filme sugere que não. Mesmo sem recordar da filha, sua esposa continua sentindo que algo está errado. Existe uma ausência que ela não consegue explicar racionalmente. Como se parte da sua identidade permanecesse tentando reconstruir aquilo que foi perdido. Enquanto isso, outro problema começa a crescer. A empresa onde William trabalha percebe que ele utilizou equipamentos e tecnologias secretas sem autorização. Seu superior descobre que o projeto foi usado para fins pessoais e inicia uma perseguição para recuperar toda aquela pesquisa. Não se trata apenas de esconder um crime. Aquela tecnologia representa bilhões de dólares e pode mudar completamente o futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, Jones, o sistema experimental que William tentava desenvolver no início do filme, continua apresentando falhas. A mente humana transferida para um corpo sintético entra em colapso poucos minutos depois da ativação. Isso revela um contraste importante. William conseguiu restaurar sua família em corpos biológicos clonados, mas continua incapaz de fazer o mesmo em uma máquina. E talvez esse seja um detalhe que muitos espectadores deixam passar. O filme parece sugerir que existe uma diferença entre copiar informações neurais e reproduzir a experiência consciente. Os dados podem ser transferidos, as memórias podem ser copiadas, mas isso não significa necessariamente que aquilo que chamamos de consciência possa ser transportado da mesma maneira. Conforme a pressão aumenta, William percebe que esconder a verdade se torna cada vez mais difícil. Sua esposa começa a desconfiar de pequenos acontecimentos. Objetos despertam lembranças fragmentadas. Situações aparentemente comuns provocam sensações que ela não consegue explicar. Então chega o momento em que toda a ilusão começa a desmoronar. Ela descobre que existia uma quarta filha. Descobre que parte de sua própria vida foi apagada. E percebe que as lembranças que definem quem ela é foram manipuladas pelo homem em quem mais confiava. Essa revelação muda completamente o sentido da história. O problema deixa de ser tecnológico e passa a ser profundamente humano. Porque se nossas memórias podem ser alteradas, até onde nossa identidade permanece intacta? Somos definidos apenas pelas lembranças que possuímos, ou existe algo mais profundo que continua existindo mesmo quando elas desaparecem? Enquanto a família tenta compreender a verdade, os responsáveis pelo projeto finalmente encontram William. O laboratório é invadido, e a tecnologia utilizada para criar os clones passa a ser disputada por interesses econômicos e militares. Mais uma vez, o filme lembra que toda grande descoberta científica também pode se transformar em uma arma.
A mesma tecnologia capaz de devolver uma família poderia ser utilizada para manipular pessoas, produzir soldados ou controlar identidades inteiras. No confronto final, William consegue proteger sua esposa e seus filhos, mas precisa abrir mão da vida que conhecia. Ele destrói parte das evidências, foge com sua família e desaparece. O filme termina sem responder sua maior pergunta: aquelas pessoas realmente voltaram à vida? Ou apenas nasceram acreditando que eram os originais? E talvez seja justamente por isso que Réplicas continua sendo tão interessante, porque sua verdadeira história nunca foi sobre clonagem. Nunca foi sobre corpos, nunca foi sobre inteligência artificial, foi sobre identidade. Hoje já conseguimos criar vozes artificiais praticamente indistinguíveis das humanas. Conseguimos gerar vídeos hiperrealistas, reproduzir rostos, copiar estilos de escrita e construir assistentes capazes de conversar durante horas. Mas ainda existe uma distância enorme entre imitar uma pessoa e possuir sua experiência consciente. A ciência ainda não sabe exatamente como a consciência surge. Existem diversas hipóteses, como a teoria da informação integrada e a teoria do espaço global de trabalho, mas nenhuma delas conseguiu explicar completamente por que existe uma experiência subjetiva de ser alguém. Talvez esse seja o maior mistério da nossa época. Não sabemos exatamente como a consciência nasce, e justamente por isso também não sabemos se um dia ela poderá ser copiada. Réplicas termina deixando uma pergunta que provavelmente acompanhará a humanidade nas próximas décadas. Se amanhã alguém criar uma cópia perfeita de você, com todas as suas lembranças, com todas as suas emoções, com toda a sua personalidade, essa cópia abrirá os olhos acreditando ser você, mas você continuará existindo. Então quem será o verdadeiro? Talvez essa seja a pergunta mais importante que a inteligência artificial obrigará a nossa civilização a responder. Porque no futuro, criar máquinas inteligentes talvez seja apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio será descobrir se algum dia conseguiremos criar algo que realmente possa dizer, com razão, eu existo.